O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. O Observador. Este é o Jornal das 3 da Rádio Observador, edição com o José Rafael Lopes. José, começamos a ronda pela atualidade a esta hora com Ricardo Salgado. Foi condenado a uma sentença de 13 anos, mas não vai cumprir pena num estabelecimento prisional. O ex-banqueiro evita tempo preso devido à doença de Alzheimer que lhe foi diagnosticada. A decisão foi tomada na última hora pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, após fixar o cúmulo jurídico das condenações do ex-presidente do BES nos casos EDP e no processo separado da Operação Marquês, o que significa uma sentença única de 13 anos, suspensa na execução. Ricardo Salgado evita ser preso devido às questões de saúde. A juíza seguiu o entendimento defendido na semana passada pelo Ministério Público, assinalando a incapacidade de compreensão da pena pelo ex-banqueiro devido à doença de Alzheimer. O advogado Ricardo Salgado discorda da condenação de 13 anos de pena suspensa. Francisco Proença de Carvalho admite que não esperava a decisão. O advogado sublinha que desde 2021 que alerta para o facto do cliente Ricardo Salgado sofrer de Alzheimer. Como tal, nem a pena suspensa deveria ter sido dada, é o que entende Francisco Proença de Carvalho, uma vez que Ricardo Salgado não tem capacidade para se defender por motivos de saúde. Não era aquilo que esperávamos, depois de sabermos que o nosso cliente sofre doença de Alzheimer e que, aliás, como ficou demonstrado nesta perícia, com os primeiros indícios desde 2017. Desde 2021 que esta defesa vem alertando para os relatórios médicos inequívocos sobre a doença de Alzheimer do nosso cliente. Portanto, desde esse primeiro momento, nós esperávamos que pelo menos este fosse o resultado final, que é o resultado que está na lei, que está na Constituição, que está em todas as convenções de direitos humanos, mas também constatamos que o nosso cliente tem vindo a ser julgado sem possibilidade de se autodefender. Francisco Proença de Carvalho, advogado de Ricardo Salgado, em declarações aos jornalistas após ter sido conhecida a decisão do Juízo Central Criminal de Lisboa. Ricardo Salgado recebeu uma sentença de 13 anos, mas não vai cumprir pena de prisão. O Chega quer limitar as reformas que define como milionárias. André Ventura sugere um limite em 4.500€. André Ventura chamou a esta iniciativa a Lei Centeno, que pretende evitar situações como a reforma do antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que ronda os 10.000€. Para o presidente do Chega não faz sentido que a pensão média seja de 600 ou 700€ em Portugal e que existam pensões com valores bem mais elevados. Como tal, o líder do Chega quer um limite para as reformas. O Chega propõe que as reformas milionárias que temos hoje no nosso país sejam limitadas ao valor de 4.500€ líquidos mensais e que as subvenções vitalícias pagas, mesmo já pagas, com critérios inaceitáveis, como aquele que aconteceu com a Assunção Esteves, sejam consideradas nulas e que o Estado deixe de as pagar. Palavras de André Ventura, que quer garantir que quem tenha 40 anos de desconto se possa reformar, independentemente da idade, e insiste em descer a idade da reforma para os 65 anos. O líder do Chega fala ainda numa grande vitória após o entendimento com o PSD para suspender a entrega de projetos de revisão constitucional. Acordo que vai durar até dia 30 de dezembro. Ainda assim, André Ventura sublinha o entendimento com o Partido Social Democrata e considera que há condições para que a Constituição de 1976 venha a vir a ser revista no futuro. Eu diria que foi uma grande vitória que o Chega conseguiu, pois conseguiu uma coisa decisiva. De que o PSD vai mesmo participar neste processo de revisão constitucional. Significa que provavelmente vamos ter uma revisão constitucional, porque entre o Chega e o PSD está praticamente uma maioria de 2/3. Falta aqui a Iniciativa Liberal, que também já manifestou concordância em vários setores, em várias áreas, participe, mas quer dizer que temos 2/3. É a primeira vez na história da democracia que conseguimos uma mudança constitucional sem o Partido Socialista. Significa que essa mudança vai acontecer. A posição de André Ventura sobre a revisão constitucional no dia em que foi conhecido o acordo entre PSD e Chega para suspender a entrega de projetos de revisão até dia 30 de dezembro.
A Iniciativa Liberal acusou Chega de fazer um número mediático sobre esta revisão constitucional. Mariana Leitão reagiu ao acordo entre o partido de André Ventura e o PSD, que vai adiar o processo de discussão sobre alterações no texto constitucional para final de dezembro, no mínimo. A líder dos liberais diz que o Chega fez uma manobra de comunicação, uma vez que já sabia que os prazos de entrega das propostas de revisão constitucional não iam ser cumpridos, é o que defende Mariana Leitão. E agora volta atrás, porque pelos vistos entendeu-se sobre algo que já sabia que ia ser assim. Portanto, não vejo, infelizmente, isto como nada mais do que essa manobra de comunicação, sendo que a Iniciativa Liberal quer usar um processo de revisão constitucional de forma séria, construtiva, para conseguir, de facto, alterar as coisas que precisam de ser alteradas na Constituição e para permitir que a Constituição se adapte aos nossos tempos e não estar presa ao passado. Mariana Leitão pede ainda seriedade aos partidos durante o processo de revisão constitucional. E os candidatos a juízes do Tribunal Constitucional vincaram hoje a independência face aos partidos políticos. Os 4 candidatos foram ouvidos na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, na Assembleia da República. Cardoso da Costa e Maria Paula Ribeiro de Faria, indicados pelo PSD, e Gabriela Rodrigues, indicada pelo PS, manifestaram-se independentes face ao poder. Luís Brites Lameiras, apontado pelo Chega, salientou sobretudo a imunidade a qualquer tipo de influências. Miguel Viterbo Dias. Luís Brites Lameiras era o nome que gerava mais curiosidade por ter sido indicado pelo Chega. O meu completo desligamento ao longo de toda a minha vida de qualquer ligação ou condicionamento que não fossem à lei, ao direito e à minha consciência jurídica. Um juiz, e quem sempre foi juiz, tem marcas indeléveis de independência, de imparcialidade e de isenção, imunes a influências vindas de onde vierem. As garantias de independência do juiz desembargador, que diz que subscreveria o acórdão sobre a lei da nacionalidade e recusa a pena de morte e também a prisão perpétua. Não faz parte da nossa cultura, portanto eu tenho alguma dificuldade com o quadro constitucional atual. Não é possível a nossa lei consagrar uma pena de prisão com essas características. Já Cardoso da Costa, indicado pelo PSD, vinca que o Tribunal Constitucional tem independência face ao poder político. O Tribunal Constitucional não tem programa, apenas tem o programa da Constituição, que em cada decisão que profere é interpretada e por isso revivificada. Cardoso da Costa, que remeteu para artigos anteriores a posição sobre a eutanásia, que entende não ter enquadramento na Constituição. Já Gabriela Rodrigues, indicada pelo PS, diz que o pendor partidário dos candidatos é um não assunto. A indicação partidária é uma falsa questão, porque no fundo o que é preciso é que os partidos façam um consenso alargado. O legislador é exigente quando requer que sejam 2/3 dos deputados a aprovarem. Por fim, Maria Paula Ribeiro de Faria, questionada sobre a posição quanto ao aborto, diz não ter posições absolutas, mas apenas considerações jurídicas. A minha ideia é sempre uma ideia de ponderação e de articulação de pontos de vista jurídicos. Portanto, não foi uma afirmação, digamos, solta em termos absolutos. Houve ali uma argumentação jurídica. Os 4 candidatos ao Tribunal Constitucional na audição antes das eleições de 12 de junho. Miguel Viterbo Dias com os destaques desta audição dos candidatos às 4 vagas para o Tribunal Constitucional. A eleição faz-se na sexta-feira, dia 12 de junho. Os juízes precisam de recolher 2/3 dos votos dos deputados para serem eleitos para o Tribunal Constitucional. Vamos às notícias de âmbito local. Começamos no Seixal, que acolhe hoje uma exposição de trabalhos desenvolvidos por professores, educadores de infância e técnicos da Câmara Municipal. Os trabalhos foram realizados no âmbito da formação Aprender com o Território, Explorar o Estuário do Tejo na Prática Educativa. A exposição encontra-se nos serviços centrais da Câmara Municipal do Seixal, termina a 12 de junho. Em Lisboa, Doja Cat atua hoje na Mel Arena. O concerto está marcado para as 9h15 da noite. É a segunda vez que a rapper e cantora norte-americana atua em Portugal. Há 2 anos esteve no Rock in Rio. Em Porto de Mós, o evento Lena Vibrações decorre hoje pelas 9h no Fórum Cultural de Porto de Mós. É uma iniciativa cultural dedicada à bateria e à expressão rítmica, que vai reunir 3 baterias do Concelho de Porto de Mós. O evento proporciona uma experiência dinâmica e educativa, com espaço para momentos de improvisação musical. Em São João da Madeira está a decorrer a primeira fase de candidaturas para o Programa Municipal de Ação Escolar do próximo ano letivo. Com este programa, as famílias de escalão 3 do Abono de Família
passam a beneficiar de apoios municipais juntamente com as famílias de escalão 1 e 2. Outra novidade é o acesso a material escolar gratuito para alunos do primeiro ciclo, independentemente do escalão de abono de família. No Porto, a 5ª edição do projeto Integração Profissional de Migrantes juntou empresas e cidadãos de várias nacionalidades. Esta edição, que teve início em fevereiro, terminou na semana passada com um evento de recrutamento e networking. O evento teve lugar no Serviço de Formação Profissional do Porto, com mais de 60 pessoas de vários países. O município do Porto tem vindo a promover estas iniciativas com o objetivo de aproximar as empresas aos candidatos migrantes. E em Leiria, foi aprovada a candidatura do município, a capital portuguesa da cultura, em 2028. O Conselho Municipal de Cultura de Leiria aprovou a intenção do município em apresentar a candidatura a este título. Segundo o Conselho, a unanimidade na aprovação reflete uma visão estratégica e convergente para Leiria, bem como a vontade de projetar a identidade cultural e a capacidade criativa do município.